Olá, a gente está ao vivo aqui mais uma vez no Instagram do TV Foco. Muito obrigado pela sua presença, você que está sempre aqui com a gente nas redes sociais. Eu sou o Felipe Reis, caso você ainda não me conheça, eu sempre estou lá no YouTube, faço Café com Fofoca todo dia às 18 horas e a gente fala sobre várias notícias do dia, a gente conta alguns bafões, as bombas dos famosos, né? E daqui a pouquinho eu vou ter uma pessoa muito conhecida da TV brasileira, mas que está um pouquinho distante, a gente vai conversar com ela daqui a pouquinho, que é a Analice Nicolau. Ela fez muito sucesso e ainda faz, teve passagens icônicas, começou lá na Casa dos Artistas, olha, apresentou vários jornais lá no canal do Silvio Santos, e a gente vai falar com ela daqui a pouco. Mas antes, eu vou fazer um convite para você que está aqui no Instagram e que por acaso ainda não conhece o canal do YouTube do TV Foco. A gente está lá todos os dias ao vivo. Tem 2 da tarde o TV Foco ao vivo, então já corre e se inscreve caso você só esteja vendo o nosso conteúdo aqui pelo Instagram. Lá tem, olha, muita notícia também ao vivo todo dia. Mas a gente está vindo aqui às vezes no Instagram TV Foco para conversar com vocês e trazer entrevistas com pessoas que marcaram época na TV brasileira. E hoje a nossa conversa é com a Analice Nicolau. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Se ela já está aqui para convidá-la para a nossa live. Vamos procurar aqui, eu acho que ela não entrou ainda. Muita gente já com a gente aqui ao vivo, vai mandando suas mensagens. Inclusive, se você tiver pergunta, já pode mandar por aqui, viu? Tem um símbolo de pergunta aqui embaixo. E é só mandar pra gente, combinado? Eu vi que tem pessoas aqui mandando recadinhos, a Márcia está com a gente ao vivo, o Felipe mandou um oi, a Norma mandou um tchauzinho, oi pra todos vocês, o Diogo também mandou aqui sua mensagem, a gente já vai entrar junto aqui com a Analice Nicolau, vou procurar aqui o arroba dela, se ela já está comigo aqui, eu acho que ela ainda não entrou. Mas enquanto isso, vamos conversar um pouco sobre televisão, a gente gosta de falar aqui sobre as principais fofocas do dia e hoje nosso bate-papo é com a Analice Nicolau. Ela foi um ícone, vou até colocar uma foto dela aqui para você dar uma olhada. Ó, a Analice Nicolau entrevista com a gente agora ao vivo, ela daqui a pouquinho está aqui comigo também e ela foi ícone do SBT por muitos anos lá no jornalismo, fez várias participações em vários telejornais. E se você também tem curiosidade sobre os bastidores do SBT, como será que é Silvio Santos lá nos corredores, né? Como será que funciona tudo isso por lá? Tem gente que viveu muito tempo lá, como a Analice, e pode contar um pouco mais pra gente sobre isso. Então, vai mandando a sua mensagem. A Márcia tá aqui com a gente, Márcia Silvia. O Pereira mandou um oi. Josiele também tá falando aqui com a gente. A Dadson falou assim, ó, manda um beijo pra mim. Beijo pra você, Dadson. O Jonas também tá mandando seu oi aqui, vai mandando sua mensagem. A Leia falou assim, olá, eu queria informar que eu fui fraudada. Nossa, você foi fraudada, amiga? Caramba, que triste. Procura seus direitos aí. A Luciana falou olá, mandou um oi aqui também. O Luiz Miguel também tá mandando seu oi. A Letícia, daqui a pouquinho, Analice Nicolau com a gente aqui ao vivo. Vou ver se ela já tá aqui comigo na live. Analice, se você estiver por aí, me mande aqui uma solicitação, que eu tô procurando, sabe, tem tanta gente que eu não tô encontrando o seu nome aqui. Cadê a Analice? Na minha lista. Ainda não está. Vai mandando sua pergunta aí, hein? O que você quer saber sobre as fofocas aí? Do SBT? Aí manda mensagem. O Edinar Rodrigues falou, oi, boa tarde. A Leia tá contando aqui sobre ela também aqui. O Genilson falou, oi, manda um abraço pra mim e pra minha família, somos de Macapá. Um beijo e um abraço pra Macapá. Daqui a pouquinho a Analice Nicolau com a gente aqui ao vivo no Instagram. A Letícia falou o que vai falar. Olha, a gente vai falar sobre várias coisas, Letícia. Vou te adiantar aqui, ó. Eu tenho várias coisas pra conversar com a Analice. Quero saber sobre a Casa dos Artistas. Foi um dos primeiros reality shows famosões aqui do Brasil, né? Foi um dos primeiros. O Silvio Santos quebrou a TV, assim, foi lá, ultrapassou a Globo, que ia estrear o Big Brother, estreou o primeiro Casa dos Artistas. A Analice esteve no segundo Casa dos Artistas, e aí, ó, ela tem muita história pra contar sobre isso. Eu acabei de receber a mensagem de que ela tá tentando entrar aqui com a gente, mas tá com um probleminha de conexão, mas ela já tá vindo aqui pra nossa live. A Leia falou, você podia me informar sobre onde devo fazer a denúncia? Sobre denúncia? Eu agora não sei sobre sua denúncia. Vai ter que me contar depois isso que você tá falando, que eu tô perdidão. A Letícia falou assim,
Me diga uma coisa, me liga aí. A Josiele, compartilhe um vídeo do meu irmão falando sobre o Eduardo Costa. Muita gente é fã de Eduardo Costa, né? A gente sempre fala sobre ele no nosso portal, em eutvfoco.com.br. Corre lá que tem um monte de bafo. A Léa falou assim, porque eu estou na Itália e descobri que usaram meus documentos. Olha, tem gente fraudada aqui contando sobre denúncias na live. A Letícia falou, manda um beijo pra mim. Beijo pra você, Letícia. A gente está esperando aqui a Annalise, ela disse que está com um probleminha de conexão, mas já está entrando na nossa live. A gente já fez um monte de live aqui, viu? No Instagram. A gente conversou com a Alessandro Lobianco, com a Mama Brusqueta. A Annalise chegou. Deixa eu ver se eu chego ela aqui. E a gente adora saber sobre bastidores de televisão, né? Quem que não gosta? Uma fofoquinha nesse friozinho? Oi, Annalise, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa tarde. Desculpa aí a demora, que Imagina. eu troquei o celular porque o meu deu um problema e esse não estava abrindo de jeito nenhum. Ai, nossa, tecnologia, né? A gente tá num tempo tão diferente, né? De Tá, muitas lives, bastante. muitas conversas. E aí a gente tem que se adaptar o tempo todo. Aqui também a gente tá toda vez fazendo coisas novas, tentando se adaptar a esse novo universo, né? Porque as coisas estão mudando e a gente tem Sim. que mudar junto, né? Não, e eu acabei de sair de uma live com um advogado de Porto Alegre, né? A gente estava falando justamente disso, que ele não tinha feito até agora, durante esse isolamento social, nenhuma live, foi a primeira. Então eu tive que dar uma ajudinha ali para ele. A gente está se transformando, Verdade. né? Queria agradecer o convite, tá? De estar aqui presente, agradecer a todas as pessoas que estão aqui também, pelo carinho. É muito bom poder estar conversando com vocês. Eu que te agradeço, Annalise. Inclusive, a gente adora falar sobre bastidores de TV aqui. E a sua história é longa, né? Na TV, no jornalismo e também em outros aspectos artísticos, né? Até porque você entrou na TV como modelo, né? Foi mais ou menos isso? Isso mesmo. Na época eu era modelo, eu tinha 24 anos, era uma menina, né? Querendo aprender, querendo conhecer o mundo, e veio o convite para estar participando da Casa dos Artistas na época, que foi a segunda casa Uhum. que teve no SBT, e depois disso a minha vida não parou mais. Eu trabalhei aí direto 16 anos na emissora. Annalise, como foi participar lá do Caso dos Artistas? Foi logo no começo do reality, né? Segunda edição. Era novidade, né? Um reality desse jeito no Foi. Brasil. A Casa dos Artistas, a 2 já estava no ar quando eu entrei. Eu entrei, eu acho que já estava mais ou menos uns 22 dias, 23 dias. Eu entrei no lugar da Carola Scarpa. Entrou eu e o Rafael Vanucci, que foi o vencedor da época Aham. na Casa dos Artistas. Foi pé Então, quente, assim, então. foi uma experiência incrível. Eu sempre digo para todo mundo, foi uma experiência inesquecível, incrível, um aprendizado lindo. Eu acho que, assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, né? E eu digo que a gente tem que idealizar, pedir muito para Papai do Céu, e os sonhos, eles com certeza se realizam. E isso foi lá em 2002, né? E foi praticamente a sua entrada na TV, né? Depois de você ter feito Isso, alguns isso. trabalhos. Fez alguns trabalhos antes, mas a Casa dos Artistas foi a grande porta mesmo, né? Foi a grande porta. Um ano depois que eu participei da Casa dos Artistas, eu fui convidada para fazer um teste de um novo telejornal, que iria iniciar no SBT, e depois dali, daí não parei mais. E dentro do próprio SBT, além do jornalismo, né, eu também participei de campeonato de dança, participei de programas de vídeos incríveis, que na época eu apresentei junto com o César Filho. Então, assim, teve muitas coisas que eu fiz lá dentro, entre o jornalismo, daí eu saí, depois voltei para o jornalismo e comecei a apresentar o Telejornal da Manhã junto com o Hermano Henning, que daí eu fiquei, não saí mais, né? Annalise, inclusive falando sobre reality show, a gente está numa época aqui no TV Foco falando bastante sobre A Fazenda, que é a Isso, grande que vai novidade, que vai começar, começar né? em breve. Disseram que inclusive já estão confinados, né, por conta do coronavírus. Esse ano tudo mudou, até a Fazenda mudou, né, por conta do que a gente Mudou. está passando. E você Sim. já recebeu o convite para a Fazenda? Você iria? Porque você já tem uma experiência com reality lá no passado, né? Então, eu não recebi convite nenhum ainda, né? Mas é uma experiência incrível. Eu acho que, assim, tudo depende do que vem pela frente, tudo depende do tipo de convite. A Uhum. gente nunca deve dizer nunca, né? Até porque chances na vida aparecem poucas. E você tem que aproveitar os momentos. Então,
não posso dizer dessa água eu nunca É. beberei. Já fiz parte de um, foi muito bom, mexeu muito, né? Porque mexe muito com a sua parte emocional, com tudo. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto a viver as oportunidades e aproveitar cada momento. Inclusive, só pra gente fechar esse assunto, muita gente fala que alguns reality shows são manipulados, que a produção dá dica. Ai, não faça isso ou faça aquilo. E até a gente já viu vídeos antigos também de áudio vazando da direção. Como que era? Você tem algum segredo pra contar pra gente daquela época? Como que era isso? Então, os áudios, eu acho que assim, que vazam, né? Quando você comete algumas, pula algumas regras que eles colocam lá, de tipo, você não pode tampar o microfone para falar, Uhum. né? Você não pode ficar falando baixinho para a câmera não pegar, essas coisas assim, se esconder para a câmera não pegar. Então, são algumas coisas que, lógico, o microfone que fica aberto lá, ele manda recados, ó, vocês, por terem descumprido essa regra, vocês vão ter uma penalidade. Então, vocês vão ficar 24 horas sem gás, né, para ter água quente, ou vão ficar sem água. Então, eu acho que tem esse tipo de conversa existe, porque na minha época Uhum. já existia isso há 20 anos, né? E com certeza essas regras continuam hoje, mas não que tenha manipulação. Eu não acredito que tenha isso. Pelo menos quando eu participei, não tinha, né? Quando você não estava muito bem, eles perguntavam algumas vezes o que que você estava sentindo para depois você passar por um médico e mesmo assim você não podia conversar, só falar o que você estava sentindo, como Hum. também por um psicólogo, alguma coisa, né, que você não está muito bem. Aham. Então, essas coisas existem, mas manipulação eu não acredito que tenha, não. Até porque se você manipular, você tira a verdade do que está Sim. acontecendo, né? Então, eu acho que não existe, não. Eu acho que esse que é o calor legal, o calor que traz, né, um reality show faz tanto sucesso, né, por conta A disso. diferença de um reality show para qualquer outro tipo de programa é a autenticidade, né? Então, você mostrar realmente que está ali dentro e que você não está tendo regras nenhuma. Eu acho que não é manipulado, não. Isso de forma alguma. E nessa época, Annalise, você fez a transição também, depois dessa parte mais dessa sua carreira de modelo, para o Sim, jornalismo. E você viu isso. alguma crítica nesse momento? A gente sabe que às vezes nos bastidores alguns colegas acabam vendo isso com maus olhos, criticam. Como foi Então, isso? não foi somente pela Casa dos Artistas, né? Isso eu gosto Uhum. muito de enfatizar, porque eu acho que assim as pessoas elas julgam muito Sim. e não veem a história da pessoa, né? O que ela traz dentro dela. Muitas vezes a gente julga uma pessoa por uma atitude que ela toma, mas você não se coloca no lugar dela, né? E eu, para ter entrado na Casa dos Artistas, eu tinha antes pousado nua. Né? Eu Uhum. tinha saído na revista Sexy, que na época, nossa, era, né, início de internet, início de tudo. Para quem é super jovem, não vai entender essa fase, né, essa migração que a Sim. gente teve, que nem a gente está tendo agora também, né, uma outra migração, saindo da televisão, indo mais para a parte da tecnologia, da É. internet. Então, assim, foi uma migração do nu que eu tenho maior orgulho de falar que assim foi graças a ele que hoje eu sou quem eu sou, a Uhum. mulher forte que eu sou, né, que batalha, que tudo. Então assim, foi graças à revista que eu fui para a Casa dos Artistas. Só que eu soube aproveitar essa chance que eu tive de depois de ter participado da Casa dos Artistas, com o cachê que eu tinha ganho, eu fui para o Sul, voltei para o Sul, que eu sou de Santa Catarina, Aham. e montei um programa de esportes radicais que eu viajava o estado inteiro mostrando esportes radicais, cultura, lazer e turismo, que é uma coisa que eu estou fazendo agora novamente, só que na internet. Você já tinha descoberto naquele momento que o seu sonho realmente era televisão, né? Porque depois de passar por essa Era, experiência, né? era assim. Então, assim, eu fui para o Sul depois da Casa dos Artistas, é, e depois de um ano, o Silvio mandou chamar, perguntando se queria fazer um piloto de um telejornal que ele estava trazendo de fora, e ali mudou tudo.
Então, é assim, você pode ficar preso Uhum. àquilo, né? Uma ex-Casa dos Artistas, um ex-Big Brother, um É, ex-Fazenda, ou você pode, depois disso, construir uma história aí e poder ajudar outras pessoas a construírem outras histórias também. mas você sentiu preconceito das pessoas da redação, dos colegas que estavam muito Sim, mais mas tempo lá? então, mas isso eu acho que tem em qualquer profissão, Uhum. né? O meio jornalístico, e depois, né, eu fui viver isso, né? Eu vivi isso durante 16 anos. É, existe um pré-conceito, né? De que nós somos as pessoas mais inteligentes do mundo e que uma mulher bonita não precisa estar ali na Ou que redação, e não que é mulher inteligente. bonita não é inteligente. E nós, mulheres, sempre sofremos isso, esse preconceito, né? Esse preconceito de que a mulher, se ela tinha um corpo bonito, ela não poderia ser inteligente. Desculpa eu estar falando isso aqui para as pessoas, mas é algo que a gente viveu no dia a dia há 20 anos. Então não é tão distante. E existem mulheres que hoje ainda vivem isso. Sim. Né? Então, para você ter uma postura diferente quanto a isso, mostrar que realmente você sabe fazer, né? Você se aprofundar. Então, eu fui estudar, fui me aprofundar, e hoje eu sou uma jornalista e não tenho, graças a Deus, nenhum preconceito, e a gente ajuda, né, os outros também. Então, eu acho que é você estar aberta a poder mostrar para as pessoas e para os estudantes de jornalismo não terem medo, né, de se jogar de cabeça, viverem realmente isso, porque quando você se apaixona pelo jornalismo, você se apaixona, não tem mais como fugir. Analice, e inclusive alguém mandou mensagem aqui sobre o SBT Notícias Breves, que foi um pouco depois disso, Isso. né? Que na época Então, teve uma notícias polêmica breves, por conta da primeira fase do jornal, que até brincavam que era o Jornal das Pernas, porque eram duas isso. jornalistas, É o duas âncoras Notícias mulheres, Breves. né? Isso, Conta um é o pouco. Notícias Breves, esse era o nome do telejornal que eu e a Cíntia Benini Isso. apresentávamos juntas. Então, era uma novidade muito grande, porque hoje vocês assistem, né? Vocês que estão assistindo aqui a gente na live, assistem as jornalistas de saia, em pé, andando para lá e para cá. Nos Naquela stories, né? época, em 2002, isso não existia. Entendeu? Então, assim, as jornalistas simplesmente sentavam na bancada e apresentavam. Você só via isso aqui, ó. O corte que Uhum. você está vendo aqui é o que você via no telejornal. Então, depois que a gente apresentou esse jornal juntas, é que começou a ter essa mudança, né? As mulheres começaram a se vestirem melhor, usarem mais maquiagem no vídeo, né? Mostrarem as pernas com uma mini saia, né? Um pouquinho mais alta, tudo. Só que a polêmica foi o quê? Nunca até então, e eu acho que isso o Silvio foi muito visionário, Aham. né? E sempre ele é. Então, enquanto a gente vive o aqui, ele já está lá na frente, né? Eu sempre digo, ele já está lá vendo o que está acontecendo para trazer para a gente. Então, ele já viu isso lá fora, trouxe para o Brasil, foi difícil, porque a população não estava preparada para isso, para lidar com um telejornal onde duas mulheres bonitas, uma que tinha pousado nua, estaria Uhum. apresentando notícias sérias. Então, assim, foi muito preconceito, sim, foi muito difícil. E hoje eu digo assim para mim mesma: você foi muito forte. E você não acha que isso não tem nada a ver com sexualização da personalidade de uma apresentadora? Não, não. Eu acho que isso tem a ver com, vamos dizer assim, a gente já vem de gerações, né, que tinham já um estereótipo pré-concebido e que você tinha que seguir aquilo. Se você não segue aquilo, é Uhum. porque você está errado. Aquela E coisa hoje a gente vê quadrada, né? muito isso. Hoje a gente vê muito isso. São os preconceitos que uma sociedade criou e acham que a gente precisa estar corretamente andando do jeito que essa sociedade criou. Mas não é. Nós somos pessoas livres, né? O ser humano é um ser livre, então ele Sim. precisa também aceitar o que o outro faz, né? A gente julga tanto o outro e não se coloca no lugar do outro. É que Então, o assim, jornalismo sempre foi muito quadrado também, né? Ele sempre teve esse histórico foi, de só ser muito que certinho.
E hoje a gente vê aí quanta mudança teve nesses últimos anos, né? A tecnologia chegou, então a gente também, como jornalista, a gente teve que se adaptar, né? Que a gente achava que a única coisa que o jornalista sabia fazer era trabalhar numa redação, no telejornal, e hoje a gente sabe que a gente faz jornalismo no dia a dia. Então, Exatamente. assim, entrevistando pessoas, fazendo live, dando voz ao povo, né? Isso é ser jornalista. Então, a gente começou a ver quantas mudanças boas começaram a acontecer. Hoje a gente quer saber de notícia, em vez da gente ligar a TV, a gente entra no celular, né? A gente Uhum. carrega a informação junto com a gente. Então, assim, é estar aberto ao novo. E eu acho que um bom jornalista, ele é isso, ele vai se adaptando às novidades que chegam, à tecnologia, e não fica preso somente àquilo, porque senão você fica Exatamente. ultrapassado. E você comentou sobre o convite que você recebeu do Silvio Santos, e eu queria saber um pouco mais como que era essa relação dos bastidores, porque, querendo ou não, o Silvio Santos ele era um grande pioneiro ali depois da Casa dos Artistas e também criou esse novo jornal. Então ele sempre esteve muito envolvido, né, nas decisões. Como que Sempre. era esse contato seu com ele? Sempre muito profissionalmente, total, funcionário patrão, mas eu acho que assim, o SBT ele tem muito disso de ser uma empresa familiar, Uhum. e eu sempre me senti uma filha, né, lá dentro. Então, sempre fui. Eu cresci lá dentro, né, com 24 anos. O que que você pensa assim? Ah, não tinha muita coisa, vim do Sul, sem pai nem mãe. Então, eu vivi muito o SBT 24 horas. Então, essa, esse contato com o Silvio sempre foi muito profissional, sempre foi muito. Ele sempre estava muito presente, mesmo que fosse por telefone. Né? Se a gente estava fazendo piloto, ele estava muito presente, nem que fosse da casa dele, assistindo por lá. Se a gente já estava no ar, ele sempre esteve muito presente. Então, assim, ele é muito presente na emissora, né? Então, eu acho que o SBT, ele é o que é pelo Silvio, né? E pelas pessoas que ele foi colocando lá e que foram construindo toda essa história junto com o SBT. E o que você acha dessas mudanças? O SBT, mesmo há muitas décadas, tem esse histórico, algumas pessoas até brincam com isso, das alterações de grade, o Silvio Santos acaba tendo algumas ideias lá e trocam as coisas. Como você vê isso? Você esteve também nesse meio e viu o que aconteceu, inclusive, com seus programas também. Você foi mudar de horário e tal. Sim. A gente, durante a época do jornal, que a gente, né, notícias breves, era mudado o horário assim, a gente chegava para apresentar meio-dia e ia apresentar 9 horas da noite, ou tipo, era 9 horas da noite e apresentar no outro dia 6 da manhã. Então você tinha que estar aberto. E hoje, olhando para trás isso, a gente vê o quanto ele pensava realmente e que as coisas mudam toda hora. Uhum. E que se a gente, o ser humano, ele tem que se adaptar a isso. Ele não tem que seguir uma regra, né? E hoje eu tenho uma outra visão disso. Na época, nossa, a gente ficava estressadíssima, né? Porque chegava para um horário, descansava tal horário e não podia dormir direito, não podia nada. Então, a gente se jogou realmente de cabeça nesse projeto. Foi um projeto lindo, até conversei esses dias com a Cíntia. A gente tem muitas histórias, né? Muito legal isso, porque você vai trabalhando com outras pessoas, né? Tendo contato com outros profissionais. Depois a Cíntia foi para o Jornal da Noite, junto com o Carlos Nascimento. Eu fui para o Jornal da Manhã, junto com o Hermano Henning. Então já era uma outra linguagem, né? Foi ali que eu digo realmente que eu entendi o que era jornalismo, porque você ter um profissional que nem o Hermano Henning no seu lado é aprendizado em cima de aprendizado. Então, não poderia ter sido outra pessoa melhor. E essas mudanças né, essas regras que a gente meio que cria para a gente Uhum. mesmo, né? Ah, vou tal hora assistir a novela, vou tal hora assistir o filme. Ele nunca pensou nisso, né? Ele sempre quis mudar para ver se as pessoas também se adaptavam a essa mudança. E eu acho que agora com essa pandemia a gente começa a entender um pouquinho mais, O né? Porque Fabrício, você passa na frente você está fazendo outras coisas, passa na sim. frente da televisão, vou ver isso aqui. Uhum. Não estou com E horário agora a gente está marcado. na era do on demand também, né? Não tem mais esse negócio de horário, a gente acaba vendo TV Não também em outros tem, horários. não tem. Então, assim, você está indo para o trabalho, você pode assistir a novela.
Sim. né? Você tá indo jantar com alguém, né? E pega um ônibus ou pega um Uber, alguma coisa, você vai assistindo o que você quer. Hoje a gente vê que não precisa ter horário fixo. E nós, profissionais, precisamos nos adaptar a isso. E Mudar, eu, né? assim, melhor do que ninguém, eu trabalhei anos durante a madrugada, né? Então, assim, eram horários, às vezes eu entrava 1 hora da manhã, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4. Então, assim, você tem que estar pronta para o que der e vier, né? Então, eu acho que assim, profissional é isso, é você se jogar de cabeça, abraçar o que vier pela frente e estar aberto, não se acomodar, né? E eu acho que a gente está passando por essa transformação, não só profissional, como todas as pessoas, né, passam Sim. diariamente pela parte pessoal, emocional, a gente tem que estar equilibrado, mas aberto a esse novo que está chegando. Analice, o Fabrício mandou uma mensagem e disse o seguinte: você já passou por alguma situação inusitada ao vivo no jornal? Eu já passei por algumas situações, assim, ao vivo, de teleprompter cair, da notícia entrar, você ler uma cabeça da notícia e entrar a matéria de outra. Já também, o que mais que eu posso falar? Escorregar, entendeu? Fazendo a chamada. Então, assim, tem muitas coisas que eu já passei que, se eu for contar, que nem trabalhar durante a madrugada e você só ter 1 minuto, tá? Enquanto você está ali 2 horas apresentando, sem pausa, tem 1 minuto para ir no banheiro. Ah, E porque não sair tinha correndo, intervalo comercial. escorregar, cair Ah, durante o comercial. Então, assim, você tem que sair correndo com o microfone mesmo, ir no toalete, no banheiro, escorregar, cair. Eu acho que tem várias situações, assim, eu já passei por algumas bem difíceis, que a gente às vezes errar uma pronúncia, né? Porque eles querem, as pessoas querem que a gente seja tão perfeito, uhum. né? E só que você erra também, você é um ser humano. Então, assim, eu mesma sou uma pessoa muito autocrítica. Eu me critico muito. Antes de me elogiar, eu me critico muito, muito, muito. E só que isso fez eu perceber o quanto eu me criticava, porque eu via as pessoas, nossa, você errou a pronúncia tal. Daí você fica com aquilo na mente o ano inteiro. E Então, às vezes assim, uma são coisa básica, situações né? que. E é a coisa mais normal do mundo, qualquer pessoa pode errar, só que, como nós somos jornalistas, apresentadores, a gente precisa ser perfeito, né? Analice, depois de 2005 você foi para o Jornal da Manhã, né, o SBT Manhã, e você saiu de lá relatando sobre depressão em 2014. Foi isso mesmo? Como foi esse episódio na época? Foi 2003, 2005, eu entrei no jornal do SBT Manhã. Em 2013, eu vinha num processo muito estressante, né? Eu acho que daí foi tudo, né? Uhum. A terapeuta até fala, os psicólogos falam, e até eu fui estudar isso profundamente, porque eu queria entender. A gente vai guardando durante a vida momentos estressantes, até que nem você perguntou sobre preconceito, sobre como lidar com isso, sobre estresse, né? Pressão no trabalho o tempo inteiro, a autocrítica, de você ficar se criticando o tempo inteiro. Chega um momento em que aquela bolinha estoura. E ali foi o momento que eu estourei, foi um pedido de socorro, né? Então, a síndrome do pânico que eu tive foi síndrome do pânico, né? Lógico que por causa de uma depressão, de um estresse pós-traumático que eu tive dentro de um relacionamento, que também não vem ao caso, eu acho que isso é particular meu, e só que eu cheguei no meu limite. Então, aquilo ali foi um pedido de socorro. Uhum. E a depressão e as síndromes, quando a pessoa ela chega no limite, ela pede socorro, e ali foi onde eu vi que eu estava doente. E E aí que a eu gente precisa se precisava tratar, né, parar, nesse momento, né? eu precisava parar de olhar para fora e olhar para dentro. Então, eu comecei um processo de autoconhecimento, comecei a fazer cursos, terapia transpessoal, trabalhar a parte energética, espiritual, me encontrar com Deus novamente, né? Me encontrar comigo mesma. A gente se dedica muito ao trabalho, e o jornalismo faz isso com a gente,
mas não estou falando só do jornalismo, qualquer outra profissão, a gente quer ser o melhor para nós mesmos, né? Quer ser a filha perfeita, a mulher perfeita, a amiga perfeita. Então, você vai se exigindo, exigindo, até a hora que estoura. Foi um momento muito delicado, e que hoje durante as lives que eu faço, também trago muitos profissionais para a gente estar falando sobre isso, que as pessoas precisam chegar e se abrir, falar realmente, eu preciso de ajuda, eu preciso conversar. Porque a mente da gente, ela está o tempo inteiro trazendo informações, e muitas vezes informações que não são boas, e que você não precisa estar alimentando isso, né? Eu sempre digo para minha mãe, e ela está aqui na live acompanhando, os meus amigos, que a mente da gente, ela mente. Só que assim, ela mente para tentar fazer você passar daquele ponto. Só que ela pode te destruir. Então, o quanto você tem alimentado a sua mente? Eu comecei a ver que eu estava alimentando a minha mente de forma negativa. E eu precisava olhar para a vida de uma outra forma. Então, foi um processo, assim, hoje eu digo que incrível, tem sido um processo muito lindo, que a gente se aprofunda em leituras, em técnicas, né? Então, a gente começa a se colocar no lugar do outro também, principalmente, né? Com empatia, sempre. E enxergar também que a vida, ela não é só feita de trabalho. Exatamente. Inclusive, quando a gente para fazer essas análises, a gente vai conversando um pouco mais sobre isso, a gente acaba aprendendo mais sobre a gente. E aí, às vezes, a gente fala, nossa, não precisava ter feito tudo isso, essa pressão toda. Você se arrepende de coisas do passado, principalmente por conta também dessa correria, né, da profissão. Sim, sim. E assim, a gente também, depois de começar a estudar isso, a gente se coloca no lugar do outro. Então, você começa a entender também no seu trabalho, quando o seu amigo que está sentado no seu lado não está bem, né? Que às vezes ele está estressado e você tipo, nossa, mas por que esse cara está descontando tudo em mim? Né? Então, assim, você começa a olhar mais para as pessoas. Eu acho que esse momento que a gente vem vivendo é totalmente voltado a isso, da gente olhar para isso tudo que está acontecendo e ver o que de bom eu posso fazer. Tanto que quando eu saí do SBT ano passado, eu já vinha num processo de autoconhecimento, de lidar com o ego, né, de lidar com o orgulho, de lidar com várias, vamos dizer assim, não é sombras, mas vários arquétipos que estão aqui dentro de mim e que eu podia olhar com mais amor. Né? E como o jornalismo, foi? o jornalismo ele faz você, vamos dizer assim, para lidar com todas as notícias do dia a dia, né? Com tanto hard news que a gente fala, de notícias pesadas, você acaba criando um pouco de máscaras ao seu redor para se proteger. Só que essas máscaras, elas vão criando outras em cima de você para se proteger da sua ida do trabalho até em casa, que muitas vezes você está de madrugada e só tem você no trânsito, né? Então, assim, pô, uma mulher... Daí eu comecei a pensar assim, pô, eu tô com 40 anos e tô esse horário de madrugada, eu amo o que eu faço, mas, tipo assim, eu preciso olhar mais para isso, porque durante o dia eu não estava conseguindo dormir. Então, você vai chegando num limite. Daí, quando eu saí do SBT ano passado, em julho, eu recebi a notícia de que o programa ia sair do ar, né, o SBT Notícias, da madrugada, mas eu estava bem. Então, aquilo que eu passei lá em 2013 e que eu fui me aprofundar, fui estudar sobre isso, né, sobre a depressão, sobre as síndromes, sobre como a gente se cobra tanto. Aquilo te fortaleceu, né? Isso me fortaleceu. Então, assim, não é que eu não dei bola, né? As pessoas perguntam assim, Analice, quando é que você vai voltar para a televisão? Eu vou voltar no momento certo. E como que foi esse momento? Voltar. Você deixou muita gente chocada, muitas pessoas ficaram surpresas com a saída, estavam acostumados a ver o seu rosto associado à empresa depois de tanto tempo, né? Como que foi essa saída? Foi uma decisão sua ou você viu que não tinha outro espaço ali mesmo? Não, assim, foi uma decisão do próprio SBT de tirar o programa. Eu acho que já vinha eles vendo custos, benefícios, tem tudo isso, né? Sim. E eu entendi perfeitamente.
eu entendi porque, assim, eu sempre me coloquei no lugar da empresa. E eu também era uma prestadora de serviço, né? Então, eu também sou uma empresa. E quando a gente precisa cortar gastos, a gente sabe por onde começar. Então, eu recebi isso tranquilamente. Eu acho que eu precisava estar vivendo esse outro momento da minha vida também. Até porque talvez eu não conseguiria olhar para isso que está acontecendo agora, essa mudança tecnológica, se eu tivesse continuado lá daquele jeitinho. Então, às vezes, na vida da gente, as coisas acontecem de forma positiva. Você não tem que olhar achando que tudo vai ser negativo. Então, Exatamente. eu vi isso de forma positiva. Hoje, eu sei que eu estou preparada para fazer outro tipo de jornalismo, né? Mesmo que voltasse para a TV, mas já sabendo que tem internet, a parte tecnológica, a linguagem que muda, em vez de apresentar aquele telejornal, né? Todas ali retinha, Aham. sabendo. Não, você pode dar vida à notícia, né? Você pode viver aquilo ali. E como eu tinha tido a síndrome do pânico, eu não estava vivendo aquilo corretamente. Então, isso para mim foi um aprendizado muito grande e tem sido a cada dia, porque agora, com o canal no YouTube, eu estou vendo que eu posso entrevistar as pessoas, preparar a informação, as entrevistas, então eu estou vivendo realmente o jornalismo. E depois que isso aconteceu nesse último ano, você chegou a receber convites de outras emissoras? Como foi isso? Já fui visitar outras emissoras, sim, já tive já algumas conversas, mas por enquanto ainda nada certo. Enquanto isso, eu vou preparando aí, eu e junto com o meu noivo, o Luiz Vidal, a gente tem um programa no YouTube, que é o programa Vem Pra Rua Gastronomia e Cultura, Conta pra em que gente um agora pouco a mais, gente que eu vi super começou legal. muito, muito bacana. E assim, agora a gente começou novamente a ir para a rua, né? Ah, sim. Cuidando de tudo, porque quando a gente lançou o programa em março, logo 2 semanas depois começou a pandemia, então Sim. volta para o isolamento. Só que foi bom que nesse momento que a gente está em isolamento, foi só aprendizado. Né? Então, como funciona YouTube, como é que funciona Instagram, como é que funciona tudo da forma mais exata, né? Não apenas você achando que pode fazer um produto, colocar lá e deixar lá como está. É bem complicado, né? Deixa eu esperar alguma É. pergunta aqui. O Gabriel perguntou como é a sua relação com a Raquel Sherazade, se você gosta dela. Gosto muito dela, minha relação com a Raquel sempre muito boa, tranquila. A gente trabalhou um bom tempo juntas, a gente construiu uma amizade fora também do SBT. Então, assim, a gente é amiga de verdade, a gente, quando precisa ir de um socorro, a gente se socorre, a gente se ajuda. Então, eu, assim, desejo o melhor para a Raquel, eu acho que tudo só faz a gente, todo mundo acha que assim, porque trabalham na mesma, né, trabalhavam na mesma emissora, tem rixa, brigam, daí sai notícia na imprensa, às vezes notícia equivocada, que não é o certo, mas eu sempre tive, com todas as apresentadoras do SBT e com todos os apresentadores, uma amizade super neutra. Eu acho que todo mundo tem espaço, então faça o seu melhor e é isso que a gente faz. Estou vendo aqui que tem Inclusive, gente, bastante gente falando aqui, Analice faz falta no jornalismo do exatamente. SBT. Volta, analista para a TV, isso aí. Inclusive, recentemente a gente deu uma notícia aqui dizendo que existia uma possibilidade nos bastidores, com a possível saída da Raquel, de você ser uma substituta dela no SBT. Isso de fato aconteceu? Chegou essa notícia até Não, não. você? Não, não chegou até mim, mas eu acho que assim, a gente está vivendo um momento que a gente precisa cuidar muito, principalmente do que a gente vem vendo, lendo, o que sai de informação, o que não sai, o que é verdadeiro realmente, né? Eu sei que o SBT, como todas as outras emissoras, como qualquer outra empresa, esse ano todos nós estamos passando dificuldades. Então, eles também estão, né? A gente sabe, como qualquer. É o que eu digo, não é somente o SBT, é Globo, SBT, Rede TV, Uhum. todas as empresas estão. Então, a gente, assim, precisa se colocar no lugar dessa empresa, né?
eles devem saber o que eles querem, o que eles não querem. Como também já vi que quem vai ficar no lugar da Raquel é a Márcia Dantas, que eu também admiro muito ela. Então, eu acho que a gente tem que estar aí aberto ao novo e o que vier, se vier convite ou se não vier, a gente está aí para conversar. E, Annalise, a gente vem vivendo, não só no jornalismo, mas eu acho que nas redes sociais, no geral, um momento de polarização muito grande. Muitas pessoas, inclusive, colocam, a Record é pró isso, a Globo é pró aquilo, eles falam mais a respeito disso, a outra empresa é mais pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro. A gente vê que isso está sendo suscitado o tempo todo nas redes sociais, né? O que você acha Sim. dessa polarização que a gente está vivendo e como você vê o papel de jornalistas nesse momento, que em alguns lugares os jornalistas dão opinião, né? Mas em outros eles são mais imparciais, né? Isso também é uma coisa muito variável. Então, eu acho que assim, o mercado hoje ele é muito amplo, né? Existe público para tudo. Então, eu não gosto muito de entrar em termos políticos, porque eu acho que cada empresa sabe do que sobrevive e do que Uhum. precisa para se manter ligada. Então, os tempos são outros, né? A gente sabe que o papel do jornalista sempre foi, e eu acho que sempre será, ser neutro, independente daquilo que está acontecendo, porque a partir do momento em que você começa a opinar, você já sai desse nicho do jornalista que apresenta um telejornal. Então, você já vai para o lado do jornalismo de comentário, né? A gente estuda isso na faculdade, a gente sabe as diferenças que tem. Então, eu acho que, hoje em dia, a gente precisa ser mais neutro ainda, porque tem muita mudança acontecendo. E essas mudanças precisam ser decididas pelas pessoas que estão assistindo. Então, não vou ser eu que vou dar uma opinião sobre determinado assunto e comprometer a linha de raciocínio do telespectador. É ele que precisa tirar suas próprias conclusões. Né? Por quê? Porque a partir do momento em que eu opino, eu tiro a sua força. Fica a Porque cargo eu da estou. pessoa decidir, né? Sim, é a liberdade do telespectador, do público, estar decidindo por si. A partir do momento em que eu começo a estimular você, a querer que você mude de opinião, eu estou tirando a sua liberdade. Mas isso tem mudado um pouco, né? Eu vejo, por exemplo, que a CNN, que estreou há pouco tempo, ela é uma emissora que vem investindo bastante em debates. Não só em debates Isso. com pessoas lá dentro, os próprios âncoras, mas também com convidados. Eles trazem convidados que são de esquerda e direita, convidados que são pró e contra alguma coisa. E isso tem virado Uhum. piada também nas redes sociais. Eu vi Sim. esses dias um vídeo de uma sátira dizendo que você chama um racista e uma pessoa que é a favor do racismo. Mas como assim? Não existe debate para isso. Você acha que tem esse limite para o debate ou como funciona? Porque assim, as pessoas estão querendo debater tudo, né? Sim, eu acho que assim, a gente chegou num ponto em que tudo vira debate. Todo mundo é juiz, né? Todo mundo acha que pode julgar. Nós não somos Deus, nós não somos os julgadores. Então a gente precisa tirar essa carapuça de achar que o outro é melhor, o outro é pior, e aceitar as pessoas como elas são. A partir do momento que a gente só quer debater, 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 a gente começa a ver o lado só ruim da vida. A gente não vê o lado bom. Então, assim, o quanto a gente está se deixando levar por isso, por essas opiniões, por esses debates, e está deixando de ver o lado positivo. Tem gente que manda mensagem para mim, tudo, porque você é muito positiva, você é para cima. Eu disse assim, quando eu tive a síndrome do pânico, em 2013, por vários momentos passou na minha cabeça de sumir. E quando a gente fala sumir, acabar com a vida. Né? Uhum. E isso, as pessoas que têm depressão, existem, hoje a gente diz que existem camadas, né, da pessoa depressiva, e os psicólogos falam isso muito, que você tem o pensamento, que você tem a ação e que você vai lá e faz mesmo realmente. Então, na vida da gente também tem isso, de você escolher o que você quer para a sua vida. Então, assim, se eu quero somente debate, somente. É gostoso assistir, é Uhum. muito bom ver.
os debates. Eu acho que isso é muito real do que a gente vem vivendo e é espelho da sociedade que a gente vem vivendo. Mas por que a gente não debate coisas boas? Sim. Existe esse lado também, As né? O pessoas que querem você ver a pode guerra, trazer? né? Elas querem discutir por Só tudo. guerra, só guerra, só guerra. Então, assim, eu acho que o papel do jornalista em si não é guerrear, né? Você dá razão às palavras das pessoas e dá voz a elas. Então, deixe. Sim. É isso que eu falo. Como existe na CNN, né? Você fazer dialogar, conversar, debater, tudo isso também existe de forma positiva. Então, acho que em vez da gente trazer mais guerra para o mundo do que a gente já tem, e hoje a gente vive uma guerra que a gente não está podendo ver, que é o coronavírus. Então, o que, que a gente precisa mudar através disso? Talvez agora está na hora de começar a fazer um jornalismo diferente. Né? Quem sabe está na hora da gente trazer, mostrar um pouco mais das coisas boas também. E você sente saudade desse hard news? Porque todos os dias você estava lá no ar, dando notícias por muitas horas, né? Nesses últimos anos. Muitas horas, muita notícia pesada, muito. Eu dizia Exatamente. assim, será que é só isso que dá ibope? Será que é só isso que chama ao público? Então, acho que no momento em que eu saí, eu estava vivendo um outro momento da minha vida, de querer ver esse lado positivo. E existe. Legal. As pessoas dizem assim, não existe. Existe sim. Que bom, né? Porque senão a gente É, estaria enlouquecido. com Annalise, certeza. eu queria que você contasse pra gente de novo sobre o seu Instagram, sobre o seu projeto no YouTube, pra galera que tá aqui assistindo a gente, que vai vir depois também no YouTube quando for pra lá, para as pessoas Isso. também irem lá te seguir, né? E se inscreverem no seu canal. Então, para quem não segue ainda a gente, tá no Instagram, é @programa.vemprarua. É um programa novo que começou no início do ano com a ideia do quê? Como eu vivi muitos anos dentro de um estúdio Uhum. e trabalhava durante a madrugada e durante o dia eu tinha que dormir, eu tinha uma vida pouco social. Né? Quando eu ia viajar para o sul para visitar os meus pais, eu sempre estava cansada, querendo dormir. Durante a semana, procurava fazer atividade física para poder suprir essa necessidade da saúde também. Só que não saía. Então, para uma pessoa que morava quase 20 anos em São Paulo e não conhecia a Praça Benedito Calixto, é porque realmente Sim. tinha alguma coisa errada, né? Tanto que o nosso programa, o primeiro que foi ao ar no dia 9 de março, foi gravado na Praça Benedito Calixto, em que a gente levou como convidado para a entrevista o Júlio Casares, que é diretor de marketing e novos negócios na Record, e o candidato, né, a presidente do São Paulo Futebol Clube. Aham. Então, assim, a gente também levou outra pessoa que não está acostumada a ir para a rua. Então essa é a Só proposta, né? que é essa a proposta. Então, levar as pessoas que não saíam de casa, né, que às vezes por causa de um problema de depressão, problema de saúde, não podiam estar na rua, era esse convite que a gente fazia para as pessoas. Com a chegada do isolamento social, a gente teve que se adaptar a isso também. A gente começou gravando em casa, só que logo depois o câmera que trabalhava com a gente teve Covid, teve Eita. sintomas, né, de Covid, Uhum. então a gente teve que parar tudo e começamos com as lives. Durante a semana, pelo meu Instagram, eu faço 2, 3 lives com profissionais da saúde, advogados, sempre dando voz a pessoas que não são tão conhecidas e que eu acho que as pessoas precisam conhecer. É o meu Isso. ponto de vista. Uhum. Né? Hoje a gente teve uma maravilhosa com um advogado de Porto Alegre, que tem toda aí uma história maravilhosa, o doutor Saulo, que trabalha muito, né, com o público GLS e que traz esse, vamos dizer assim, esse outro olhar, né, sem julgamentos, né, mas de amor para as pessoas. Então, tem essa proposta de estar trazendo, e a gente começou agora, aos poucos, começamos a sair nas cidades que estão tendo uma certa abertura, né? Flexibilização, né? A gente começou com o Campos do Jordão, depois a gente foi até Curitiba,
E agora, esse último final de semana, a gente foi para Monte Verde, né? Fazendo um convite aí às pessoas a estarem visitando Monte Verde, mas Lindo, né? sempre indo lá. E assim, e um convite bem direto que as pessoas precisam ligar antes para lá, para saber aonde vão ficar, quais os cuidados que estão sendo feitos, e lá eles têm uma estrutura incrível, porque você não pode entrar na cidade sem estar acomodado em algum hotel ou Para alguma segurança mesmo, fazenda. né? Uma segurança, sim, para quê? Para ter esse cuidado hoje, né? E o programa Vem Pra Rua no YouTube, para quem quer seguir a gente aí, é Programa Vem Pra Rua, Gastronomia e Cultura. É só clicar lá, se inscrever, ativar as notificações. A gente quer muito o feedback de vocês, se vocês puderem estar comentando, para a gente saber aonde vocês querem que a gente vá, onde que a gente possa mostrar um pouco mais, né? Porque a gente procura o quê? Não mostrar somente a parte que a mídia mostra, mas aquela história gostosa, né? Com aquele morador Aquela coisa lá do mais local, interior, né? muito mais local, regional, que é isso que daqui para frente é essa proposta e que a gente, pelos estudos que a gente fez, vai ser, né? Que as pessoas não estão podendo viajar para muito longe. Então é o quê? Procurar fazer visitas a locais próximos da onde moram. Então, o programa Vem Pra Rua é justamente isso, mostrar que você pode estar fazendo, participando de um acampamento também, além dos hotéis, das fazendas, seguem dicas aí maravilhosa. Também tem o nosso site, que é o programa vemprarrua.com, né, que está vindo aí com um blog mostrando tudo que a gente passa, principalmente o de Curitiba, que vai agora ao ar na quinta-feira, que é justamente mostrando que a gente ficou literalmente na rua, na estrada, porque o Eita. carro estragou. Os E o quanto a gente está... bastidores. os bastidores, assim, com todos os detalhes do que a gente vem vivenciando aí nessa volta aos poucos, né? Desse isolamento que, assim, tem sido flexível em alguns lugares, mas em outros a gente mostra que não está. Então a gente tem que respeitar também e procurar ir a lugares que realmente a gente possa ter esse cuidado e estar cuidando do outro, né? É isso aí, parabéns. Várias pessoas estão mandando aqui, ó, sucesso para você, parabéns pelo seu noivado, felicidades, muito sucesso. É isso aí. Eu também te agradeço demais, Annalise, por essa Eu que entrevista. agradeço pelo Vai estar no convite aí nosso de TV YouTube, em se alguém Foco. está vendo aqui, a gente por acaso perdeu, vai estar no YouTube e também vai ficar salvo aqui no nosso IGTV. A gente vai ter um papo muito bom. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí, ó, um grande beijo pela participação de todos. Quem ainda não seguiu TV em Foco, fica É isso aí a aí. dica, segue, que sempre tem dicas maravilhosas que eu estava ali só fuçando, né? Vendo o que tinha, o que não As tinha no bombas dos feed. famosos. Tô sabendo. Só espero não ter uma bomba minha. Se tivesse, vai ser boa. Não, se tiver uma exclusiva, eu passo para vocês aí. Isso aí. Muito obrigado, viu? Tá bom? Beijão. Obrigada aí pelo convite. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gente. A gente continua. Olha, no Facebook, no YouTube, a gente tem live daqui a pouquinho, 18 horas, Café com Fofoca. Então, se por acaso você ainda não é inscrito, corre pra lá e se inscreve. Combinado? Um beijo pra você e a gente se vê em breve por aqui. Tchau!